Olá, prezados irmãos, ouvintes, amigos, internautas. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e também com o desejo de que a bênção, a graça, a proteção do nosso Deus, dos seus poderosos santos, esteja em vossas companhia. Prezados e amados irmãos, nesta oportunidade eu quero convidá-los a meditarmos mais um pouco na nossa doutrina, também a respeito dos mistérios de Deus, o nosso Pai. Nesta oportunidade eu quero falar com os irmãos a respeito do poder de Deus, o nosso Pai. Hoje no mundo é muito comum as criaturas se lamentarem, e muitas delas até blasfemam contra Deus, dizendo que existem tantos sofrimentos no mundo, tantas pessoas que sofrem, e as pessoas dizem: e onde está esse Deus, Deus de bondade, Deus de misericórdia, que não socorre e que não ajuda a estas criaturas? Prezados irmãos, primeiramente eu quero dizer o seguinte, que o poder de Deus está sobre todos. Assim como o sol nasce sobre todos, assim também está o poder de Deus, o nosso Pai. A diferença é que existem aqueles que se escondem do poder de Deus. Da mesma forma, exemplificando o sol, suponhamos que o sol brilha numa manhã e existem aqueles que se escondem, às vezes debaixo de uma sombra, às vezes dentro de um abrigo, para não ver, para não receber aquele sol. Da mesma forma, irmãos, tem acontecido com o poder de Deus. Então, o poder de Deus, ele está à disposição de todos. E todos nós temos o direito ao poder de Deus, o nosso Pai. Porém, é claro, existem regras, existem mandamentos que nós precisamos seguir para podermos então ser alcançados pelo poder de Deus, que hoje é manifestado aqui na face da terra através dos seus santos, através dos seus anjos e assim por diante. Irmãos, por que eu estou abordando este assunto? Principalmente hoje, nos dias que nós atravessamos, as pessoas, elas se indagam muito a respeito disso, principalmente a respeito desta pandemia que tem assolado, tem ceifado muitas vidas. E as pessoas então, é normal, é hábito das criaturas quererem jogar a culpa em Deus. Então é Deus que é o responsável por tudo. Irmãos, porém, nós como povo apostólico, nós temos o conhecimento, temos conhecimento da doutrina, temos conhecimento da nossa disciplina. Então nós sabemos, irmãos, que Deus, o nosso Pai, Ele tem, irmãos, assim, o desejo de cuidar, de abençoar a todos, a todas as criaturas, sem distinção. Porém, as criaturas precisam merecer a bênção, a graça e a proteção dele, Deus, porque senão ele foge da sua justiça. Irmãos, observe que existem tantas maldades no mundo. Um exemplo que eu acabei de citar desse vírus que assola toda a humanidade. Irmãos, agora eu faço uma pergunta: será que foi Deus que colocou este vírus para, vamos dizer assim, assolar as criaturas? Não foi Deus. Logo, irmãos, a culpa não é de Deus. Então, irmãos, também se dá o mesmo fato com outras enfermidades. Hoje sabemos que existem tantas enfermidades que têm castigado grande parte da humanidade neste mundo. E as pessoas dizem: mas onde está Deus que não ajuda? Onde está Deus que não cura as criaturas dos seus males? Irmãos, nós precisamos entender o seguinte: Deus, o nosso Pai, Ele nos deu tudo o que é necessário e suficiente para a nossa subsistência aqui na face da terra. Então, em se falando
por exemplo, das enfermidades. Deus, o nosso Pai, Ele deu o nosso corpo, dotado de todas as defesas, porque nós temos um sistema imunológico, que é exatamente para combater as enfermidades, não é isso? Irmãos, agora, se nós não cuidamos daquilo que nós recebemos de Deus, será que Deus é que tem que cuidar? Eu posso citar um exemplo para os irmãos, um exemplo bem prático. Eu sempre cito um exemplo de automóvel, porque é mais fácil para a compreensão de todos. Um exemplo, um pai dá para o seu filho um automóvel. Esse automóvel está ali intacto, está em perfeito estado de condição, ou melhor, em perfeito estado de uso. Irmãos, mas se aquele jovem, por exemplo, ele faz mau uso daquele bem, daquele automóvel, às vezes excede o limite de velocidade, às vezes não cuida da manutenção, não cuida daquilo que precisa ser feito para que aquele automóvel esteja sempre em condições de uso. Agora, eu faço uma pergunta: aquele pai tem culpa dos atos daquele seu filho? Não, porque é o filho que não cuidou daquele bem que ele recebeu. Irmãos, trazendo isso para a nossa vida, para o nosso corpo físico e material, se dá da mesma forma. Então observe que Deus, Ele deu para nós um corpo dotado de todas as defesas para nos livrarmos das enfermidades, livrarmos daquilo que ataca fisicamente a nossa vida. Agora, irmãos, se nós não cuidamos do nosso corpo, se nós não cuidamos da nossa saúde, será que Deus tem responsabilidade sobre isso? Então entenda, irmãos, que nós precisamos ter sabedoria para analisarmos tudo isso. Agora, irmãos, é claro, entenda que eu não estou incriminando e nem tampouco criticando aqueles que, por exemplo, foram acometidos desse vírus e tiveram aí a sua saúde agravada e tiveram até mesmo a sua vida ceifada. Não é isso. Porque, irmãos, observe o seguinte, que nos dias que nós estamos vivendo, para nós termos uma saúde de boa qualidade e mantermos o nosso corpo em perfeito estado para se defender de todas as enfermidades, irmãos, é muito difícil, porque nós dependemos da circunstância também que nos rodeia. Hoje nós temos aí as poluições, nós respiramos ar poluído, às vezes a nossa própria alimentação, às vezes já vem contaminada com agrotóxico e assim por diante. Só, irmãos, que é isso que eu quero que cada um entenda. Isso é culpa de Deus? Não é Deus que atribuiu isso à nossa vida. Irmãos, isso é culpa do próprio ser humano. Então, nós não podemos culpar a Deus por aquilo que nós sofremos, porque isso aí, irmãos, faz parte da nossa vida. Então, como eu disse, se nós não cuidamos daquilo que nós temos, se nós não cuidamos do nosso corpo, não cuidamos da nossa saúde, então Deus também, Ele não pode fazer nada. Os irmãos concordam? Porque Deus já nos deu tudo. Agora, nós vamos viver de qualquer forma, de qualquer maneira, e depois esperar que Deus nos ajude, que Deus nos acuda? Então observe, irmãos, que nós temos que ter sabedoria, temos que agir com sabedoria quanto a este assunto. Irmãos, outro fato que as pessoas também lamentam é sobre muitas pessoas que sofrem. Há pouco tempo, eu estava conversando com uma pessoa e ele disse: mas se Deus existe, se Deus é tão bondoso, por que existem tantas pessoas que sofrem lá? Existem aí países em guerra, existem tantas crianças que sofrem, tantas crianças que são maltratadas, às vezes mortas, de uma maneira tão brutal. Irmãos, e aí eu faço a mesma pergunta: mas foi Deus que desencadeou aquelas guerras? Foi Deus que colocou os desentendimentos na vida daquelas pessoas? Então observe, irmãos, que não é Deus que atribuiu isso àquelas pessoas. São elas que buscaram estas tragédias para as suas vidas. E aí, irmãos, é claro que às vezes tem crianças ali no meio de todos esses sofrimentos. Irmãos, mas estas crianças estão sob a responsabilidade, às vezes dos seus pais, às vezes dos dirigentes daqueles países. Então, irmãos, elas sofrem as consequências.
Por quê? Porque Deus não pode fazer nada, porque Ele não pode reinar num lugar onde existe brigas, onde existe desentendimento, onde existe a discórdia, onde existe, irmãos, vinganças e assim por diante. Então observe, irmãos, que todas essas tragédias, todos esses acontecimentos que hoje nós presenciamos na vida de muitas criaturas, irmãos, não é Deus que coloca na vida das pessoas. Deus, Ele é um Deus bondoso, um Deus de paz, um Deus de amor e quer o bem de todas as criaturas. Porém, as criaturas precisam buscar a Ele, Deus, porque senão, irmãos, fica difícil Ele, então, ajudar as pessoas. Irmãos, eu estou abordando este assunto exatamente para que cada um de nós, como apostólico, nós tenhamos então sabedoria e não venhamos a julgar a responsabilidade a Deus daquilo que muitas vezes acontece na nossa vida cotidiana, nosso sofrimento, as enfermidades, ou até mesmo algum problema que nós enfrentamos na nossa vida. Então isso, irmãos, tudo isto é culpa do pecado, é culpa da própria humanidade, que se afastaram de Deus e que tem procurado fazer as suas próprias vontades e não a vontade do Criador. Então, irmãos, eu deixo aí estas palavras, esses esclarecimentos. Espero que os irmãos possam ter entendido e procurem a cada dia ser compreensível. E é claro, precisando da bênção, da graça de Deus, temos o direito de pedir, de suplicar, e Ele com certeza estará de braços abertos para nos ajudar. Agora, irmãos, o que não podemos é exigir que Deus repare aquilo que acontece na nossa vida, aquilo que é culpa nossa, é culpa do ser humano. Então, irmãos, guarde consigo estas palavras e vamos seguir avante, sempre confiando na Santa Vó Rosa, confiando no Santo Irmão Aldo e nunca perdendo a fé e a confiança no nosso Deus vivo, todo-poderoso, que, além do mais, irmãos, Ele quer a nossa existência espiritual. Então Ele quer a nossa vida espiritual. A nossa vida aqui na face da terra, ela é passageira e isso, irmãos, não dura muito tempo. Mas agora o que nós precisamos cuidar e aquilo que Deus quer é da nossa vida espiritual, porque é essa que viverá eternamente com Ele na glória celestial. Fique na paz, irmãos, fique com Deus, na companhia da Santa Vó Rosa e também do profeta Santo Irmão Aldo, e até a nossa próxima reflexão.